Religião, o que que é? Vamos orar primeiro, né? Pai eterno, obrigado por essa oportunidade, que a tua graça e misericórdia seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que que é religião? Religião é o nosso conjunto de credos, dogmas e doutrinas, são coisas muito próximas, mas não são iguais, né? São nossos credos, são individuais ou às vezes em grupo. Dogmas é o conjunto de regras que regem o nosso culto, a nossa liturgia, o nosso dia a dia, e as nossas doutrinas são aquilo que estruturam, são a base de nossa religião. Então, a religião é o nosso conjunto de credos, de dogmas e doutrinas praticados, cridos e observados por um determinado grupo em favor, em razão de uma deidade, para que dessa deidade, para que desse Deus você obtenha um favor. Então, novamente, o que é uma religião? É esse conjunto de credos, de dogmas e de doutrinas que é observado por um grupo, e esse grupo observa esse conjunto de regras, de normas, para oferecê-los a uma deidade, ou em obediência a uma deidade, para que dessa deidade você obtenha um favor. No que o cristianismo se difere disso? Em nada. O cristianismo também é uma religião que se reúne em torno de dogmas, de credos, de doutrinas, para alcançar de Deus um favor. E qual é o favor que o cristianismo pede a Deus? Pelo menos era o favor que ele deveria pedir. Se ele pede esse ou não é outra história. Mas qual é o favor que o cristianismo pede a Deus? É a graça misericordiosa e o seu perdão. É isso que o cristianismo pede a Deus. Esse seria o cerne do evangelho, o ponto central. E esse cerne, esse ponto central, ele é tão importante que ele é apresentado e mostrado no último momento, no momento ápice, né, no último momento, no último cenário de exposição do evangelho do Cristo. Porque quando o Cristo é levado à cruz e no momento de sua morte, você tem dois homens e um resolve ignorar o seu perdão, ou pelo menos ignorar o pedido desse perdão. Se ele ignora o perdão ou não é outra história, a gente não pode dizer isso, que a gente pode dizer que ele ignora num primeiro momento o pedido. Se você me perguntar qual dos dois foi salvo, eu até acredito que os dois tenham sido. E a pessoa falou assim, cara, esse cara gosta de ficar polemizando. Não é que gosta, não. É porque eu acredito que o amor, a misericórdia de Deus, olha, gente, ela vai para muito além, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas ela vai para muito além do que eu sou capaz de compreender. Eu não consigo compreender a misericórdia de Deus porque eu desenho sempre um Deus humano. O nosso desenho é sempre de um Deus humano. A compreensão de Deus ela só cabe dentro da minha compreensão, a visão de Deus só cabe dentro da minha visão, o amor de Deus só cabe dentro daquilo que eu sou capaz de enxergar. É sempre assim, mas a gente vai chegar lá. Então, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus deveria ser o grande favor que nós deveríamos querer dessa deidade chamada Deus Eterno, que é o Iavé, o Deus dos judeus, que se torna o Deus do cristianismo. Então, nós acreditamos nesse Deus, que é o único, e o cristianismo aí acredita que é o único Deus que existe, não existe nenhum outro além dele, mas isso é uma coisa comum, porque o cristianismo ele vai herdar esse conceito a partir do judaísmo também, que é monoteísta, e acredita num único Deus, e a partir disso sendo o mesmo Deus. Tá? Então, esse deveria ser o único favor. Embora a gente pode discutir isso depois, no final da aula, se vocês quiserem, ou em outra oportunidade, o cristianismo ele vem se vertendo principalmente depois da Revolução Protestante, do que se tornou o anglicanismo e o luterismo. Tá? O luteranismo e o anglicanismo, eles verteram o cristianismo nessa coisa mais capitalista de pedir a Deus carro, status, dinheiro, fortuna e essa coisa toda. O sinal de Deus deixou de ser a sua graça misericordiosa na vida do homem, e a prova de que Deus está na vida do homem é a sua prosperidade econômica. Mas isso é um utilitarismo que passou a ser introduzido no cristianismo a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante trouxe também esse conceito, o que foi muito ruim. Eu sei que alguém vai dizer para mim, calma, Lutero estava brigando exatamente contra isso. Sim, mas os príncipes alemães, aquela turma toda que acabou criando o luteranismo e o anglicanismo, acabou trazendo esse conceito utilitarista para dentro do cristianismo, e hoje o pensamento do capital ele se enraizou dentro do cristianismo no nível de que
você é um homem abençoado por Deus a partir do momento que você tem posses e bens. Senão você não tem a bênção de Deus. Não é por acaso que a maior parte das pessoas que você conhece, quando quando é próspera, diz assim, esse homem é muito abençoado por Deus. Pouca gente é abençoada por Deus, por exemplo, quando tem cura. Pouca gente é abençoada por Deus quando tem uma família estável. Embora todas as famílias sejam instáveis, toda família é instável. Porque é normal, é um relacionamento de seres humanos. Isso não significa que seja ruim. Tá? Então, as pessoas não medem a presença de Deus na vida dos outros, na vida das pessoas, a partir do dia a dia, ou seja, do quanto aquela pessoa tenta ser equilibrada, do quanto aquela pessoa tenta ser boa, não. O que é medido é sempre a questão financeira. Mas vamos voltar ao ponto. O cristianismo é isso, tá? O cristianismo é essa religião que se predispõe a trazer de Deus a graça e o favor não merecido. Com isso, você ainda consegue de Deus a vida eterna. Então, o objetivo maior do cristianismo passa a ser a vida eterna. Então, você vive aqui, tenta agradar a Deus da forma como você consegue agradá-lo, ou em tudo que você aprendeu, você tenta praticar o seu amor para agradar a esse Deus, e para a eternidade você consegue a salvação. Mas o Paulo, ele consegue ir muito além disso, principalmente a igreja do primeiro século. Aquela igreja ali, aquela congregação, aqueles homens ali, eles tinham uma visão um pouco diferente, na verdade bem diferente da nossa. E o Paulo, ele vai gastar os capítulos 11, 12 de 1 Coríntios, falando sobre a ordem do culto. Aliás, ele vai falar muito mais isso no capítulo 14, mas ele vai falar falando sobre os dons, ele vai dizer sobre os dons ministeriais, ele vai falar sobre os dons espirituais, como é importante a igreja buscar a Deus, para que o sobrenatural aconteça. Então a igreja aos Coríntios é uma igreja que trata muito do sobrenatural, e aí eu digo para você o seguinte, a igreja, ela precisa da manifestação sobrenatural porque é uma questão de credo. A igreja precisa, dentro do seu credo, ter essa manifestação espiritual. Então, não é de todo ruim quando alguém vai para a igreja, quando alguém procura a igreja para a manifestação espiritual. Se há alguém entre vocês que está doente, ore para que haja cura. Se há alguém entre vocês que tem qualquer tipo de problema que precise de milagre, de cura, que ore, para que esse milagre aconteça, para que essa cura aconteça, para que essa manifestação espiritual aconteça. Então a igreja é sim um lugar também onde há manifestações espirituais. Claro que a igreja não é um lugar de magia, não é um lugar de encantos, mas é um lugar onde se aprende a viver de acordo com a vontade do Deus eterno. E por isso o Paulo ele vai culminar o seu ensinamento sobre os dons e sobre as virtudes, e eu falei para vocês há 2 semanas atrás que os dons do Espírito Santo, eles resultam em frutos, eles precisam resultar em frutos do Espírito. E o próprio Paulo vai escrever em Gálatas dizendo que os frutos do Espírito só podem ser alcançados por aqueles que buscam o Espírito Santo de Deus. Então, quem é o Espírito Santo de Deus? É a terceira pessoa da Trindade, e quando a gente fala de terceira pessoa da Trindade, a gente não está falando de gradação ou de escala, a gente está falando de manifestação, porque embora dentro do texto sagrado nós entendamos que o Espírito de Deus já houvera se manifestado desde o livro do Gênesis, nós compreendemos a sua pessoa depois que compreendemos o discurso do Cristo. Ou seja, nós só compreendemos a pessoa do Espírito Santo depois que ouvimos o discurso de Jesus falando sobre quem é o Espírito Santo. Porque até então, o Espírito Santo era só uma ação de Deus dentro da nossa compreensão. Mas, dentro do credo do cristianismo, dentro da doutrina cristã, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele não é, para ficar claro para a gente de vez, que o Espírito Santo ele não é o office boy dos céus. Ele não é aquele cara que vem dos céus para resolver meia dúzia de problemas. Não. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E como é que ele pode ser o próprio Deus? O Espírito Santo é a ação de Deus na vida dos homens. Então é a sua ação amorosa, é a sua ação renovadora, é a sua ação transformadora, é a sua ação restauradora, é a sua ação de cura, é a sua ação de consolo, de abraço. Então, tudo que diz respeito à presença e vontade de Deus na vida do homem, ela é manifesta através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é, em última análise, o próprio Deus se manifestando na vida humana, ou se manifestando na humanidade, ou na igreja, como você preferir, mostrando
quem ele é, quem o próprio Deus é. Então o Espírito Santo ele não é um outro ser, uma outra... Não, ele é o próprio Deus. Ele não é o office boy do céu, ele não é... Então, essa ação de Deus, o Paulo vai dizer que você só consegue manifestar o Espírito Santo, o fruto do Espírito, a partir do momento que você tem o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você consegue manifestar o fruto do Espírito. Isso é dissonante do que dizem, e eu falei isso há 3 semanas atrás, do que diziam na mesma época os filósofos gregos, porque eles diziam o seguinte: o homem, seja ele quem for, ele pode alcançar virtudes humanas. Então, as virtudes humanas de paciência, bondade, sabedoria, tudo isso são virtudes humanas. E a teologia vai concordar que isso a gente vai chamar de virtudes humanas também. A teologia vai acabar concordando com isso quando diz que isso são atributos comunicáveis de Deus. A gente já explicou sobre isso quando falou sobre Deus, porque a teologia cristã diz que não são virtudes humanas, são atributos divinos que são comunicáveis aos humanos. Os humanos conseguem se comunicar com esses atributos que são de Deus porque eles conseguem repeti-los. E qual é a grande diferença, Dailton, então, entre uma coisa e outra? Enquanto a filosofia diz que se você for uma pessoa que se aplicar e tiver disciplina, você consegue ter esses frutos na tua vida, o cristianismo vai dizer que não. Você só consegue fazer isso se você for um homem, uma mulher no caso, tá? Você for uma pessoa que se aplica a buscar a pessoa de Deus. E é só a pessoa de Deus que consegue fazer isso na tua vida. Você consegue perceber essa diferença? Que uma coisa é buscar a virtude a partir do ponto de vista do esforço pessoal, da leitura, da convivência em grupo, de ouvir as pessoas que estão em volta de você. E aí, eu quero... Só para concluir. Ouvir as pessoas que estão em volta de você. E outra coisa é buscar a Deus para que o seu espírito manifeste essas virtudes na minha vida. São coisas totalmente distintas. E aliás, elas pouco conversam entre si. Mas, de uma forma ou de outra, eu diria aqui, eu abrir um espaço para você, para dizer o seguinte: você não tem como ter frutos do Espírito se você não convive com as pessoas, se você não importa no que você vai preconizar. Eu prefiro dizer que são os filósofos gregos que estão certos nas virtudes humanas. Ah, não, eu prefiro dizer que é o Paulo que está certo quando diz que é a manifestação de Deus. Eu, particularmente, acredito em Deus, vocês sabem disso, eu sou uma pessoa muito crédula, eu acredito na ação de Deus na vida do homem e penso mesmo que você busque de forma virtuosa os dons, tenha disciplina, tenha isso tudo, é o próprio Deus que vai trazer isso para a tua natureza, se você acreditar nele, e acho bom acreditar. É um conselho. E acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Mas esse acreditar passa muito por ouvir as pessoas. Eu, assim como você, assim como todo mundo, tenho realmente muita dificuldade, às vezes, de mudar a minha forma de pensar, de mudar o meu ponto de vista, mas eu trabalho isso constantemente, procuro trabalhar dia a dia o meu ponto de vista. Deixa eu tirar isso aqui. Para que todas as pessoas que estão em volta de mim sejam alcançadas pela misericórdia de Deus. E aí eu entro no que Paulo vai nessa montanha que Paulo vai galgando a partir do capítulo 11, né, 9, 10, 11, 12, Paulo vai subindo e finalmente ele chega no capítulo 13. Claro que quando chega no 14 ele não desce, mas o ápice do livro de 1 Coríntios é sim o capítulo de número 13. E aí eu finalmente chego nesse capítulo para concordar com o que o Paulo disse. Nesse ponto do meu discurso, eu chego para concordar com o que o Paulo disse. Olha aí no texto que está aparecendo na tua tela, e você vai ver o seguinte. Vamos lá. Está todo mundo me vendo aí no texto? Tá, né? Está todo mundo lendo o texto? Todo mundo está lendo o texto? Sim. Então aí o Paulo vai dizer o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aqui o Paulo não está dizendo... Preste atenção numa coisa, tá? Não vamos criar doutrina que não existe. O Paulo não está dizendo que existe uma língua dos anjos. Ele está dizendo ainda que fosse o caso dele falar. Pode ser que exista uma língua dos anjos? Pode ser que exista uma língua dos anjos, mas não é isso que o Paulo está dizendo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. É só barulho, é só oco. A única coisa que eu faço é chamar a atenção pelo barulho. É isso que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo que, ainda que ele tenha talentos, eu sei falar muitos idiomas, inclusive idiomas sobrenaturais, se eu não tenho amor na minha vida, eu sou só barulho.
E aqui eu quero já dar uma pausa para definir com vocês o que é amor. Porque a língua portuguesa, ela tem mais de 600 mil verbetes. Você pega aqui, eu trabalho aqui nessa minha ilha de livros, é o espaço que eu adoro dentro da minha casa. Quando o pessoal me abandona e me esquece aqui, eu fico contente. Mas eu trabalho aqui do lado com esse cara, de verdade, eu todo dia... Vocês estão me vendo no cantinho da tela, não estão ou não? Não, Sim, né? sim. Mas quem está no celular também está me vendo? Não, só está vendo a tela. Eu estou no celular. Então tá ótimo. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Eu trabalho com esse cara aqui do meu lado. De verdade. Então, todas as vezes que eu tenho dúvida numa palavra, e eu tenho dúvida em muitas palavras. Muitas. E eu acabo aprendendo. Quase toda semana eu aprendo uma palavra nova. Eu uso? Não. Porque não precisa, né, gente? Vamos lá, não precisa. Às vezes, quando eu produzo texto, e eu tenho produzido mais textos agora do que vinha produzindo antes, eu tenho usado essas palavras sim. Mas não no dia a dia, na conversa. Mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque quando eu tenho dúvida, eu vou no dicionário, e eu preciso dele. E isso é uma coisa que abandonou um pouco. Eu já ensinei o Petros a usar isso aqui. Ele já sabe usar o dicionário. Ele já sabe o que está em cima é a primeira palavra, o que está do lado de cá é a última palavra, e vamos por ordem alfabética achar a palavra ali na meiuca. É importante saber usar isso aqui. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a língua portuguesa, embora seja muito rica, ela tem uma palavra para amor. E amor é um sentimento muito complexo para a gente poder definir numa palavra só. Naquela época, você tinha pelo menos 4. No grego, que era a língua clássica, era pelo menos 4. E eu vou trazer 2 que são mais... 3, vamos lá. Vou trazer 3 aqui que são mais comuns a nós. Tá? O primeiro amor, que é muito comum, é o que eles chamam de eros. E o texto, no grego aqui, não fala do eros. O que é o eros? O eros é o amor apaixonado. É aquele amor que você sente pela tua mulher, é o amor que você sente pelo teu marido. Esse é o eros. E o Paulo não está dizendo aqui, se eu não tiver esse amor, o amor que eu sinto pela minha mulher, eu sou só... Não, ele não está se referindo a esse amor. Porque esse amor, ele muda. Você hoje está apaixonado pela sua mulher, você hoje está apaixonada pelo seu marido, você hoje está apaixonado por quem quer que seja. Tem gente que se apaixona pela árvore, lembra do Serguei? Ele se apaixona pela árvore. Você hoje está apaixonado pela árvore, mas no dia que a árvore morrer, você vai mudar esse amor. Então não é sobre esse amor que o Paulo está falando. Você consegue entender que esse tipo de amor é diferente? Se você não entendeu, eu vou dar o outro exemplo, que é o amor filio, que é o amor entre amigos e o amor entre parentes. Então o amor que você sente pelo seu amigo, esse amor, ele é mais perene do que o amor que você sente pela sua mulher. Por incrível que pareça. Esse amor, do ponto de vista da psicanálise, e do ponto de vista até da filosofia, esse amor é mais perene, ou seja, ele dura mais. Porque você pode até trocar de cônjuge, mas raramente você vai trocar de amigo. E nunca vai trocar de filho. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha trocado de filho. Eu conheço gente que já trocou de amigo, mas de filho, acho que não. Então, esse amor, ele não é mais forte, você entendeu? É diferente, não tem a ver com força do amor. Não tem a ver com arrebatar, não, tem a ver com... a diferença do amor mesmo, não é a força, mas é a constância que esse amor vai ter. Não que o outro seja inconstante, mas é que o outro pode ser trocado. Então o amor eros é o amor da pele. Você fica também com a sua mulher, com o seu marido, não importa, você vai ficar enquanto tiver pele, desejo. Aqui só tem adulto, eu posso dizer, não vou usar essa palavra que é uma palavra feia, mas enquanto você tiver desejo, é isso. Se acabou o desejo, você não vai ficar mais. Essa é a regra. Então esse é o amor eros, e não é sobre esse amor que o Paulo está falando, e nem essa palavra que está constando lá. O problema é que na tradução, o eros é traduzido como amor, o filho é traduzido como amor, e finalmente a gente chega no amor ágape. E o amor ágape é um amor que a gente não conhece. Adeilton, o amor ágape a gente conhece porque é o amor que a gente fala de... Não conhece. O amor ágape, o Paulo vai elencá-lo lá, quais são as suas características, e é um amor absurdamente incondicional. É um amor que ele, inclusive, se contrapõe ao próprio conceito do cristianismo. E eu vou chegar lá e você vai concordar comigo daqui a pouquinho. É o amor que se contrapõe ao conceito do próprio
cristianismo no que diz respeito à salvação do homem, porque é um amor que ele não tem medida, ele não quer saber se ele é recíproco, ele é oferecido sem reciprocidade. Esse é o amor ágape. O amor ágape é o amor que a gente pode comparar, para você poder entender, por mais próximo, é o amor que... Eu sei que eu falei do amor filho do pai, do filho, das relações familiares, né? Mas ele também está muito próximo dessa relação entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho. É aquele amor que não importa o que seu filho faça. Não importa. Eu corrijo meu filho todos os dias, eu tento dar lição para ele todos os dias. Às vezes a gente, né, se entristece, aborrece a coisa toda. Mas a grande verdade é que não importa o que teu filho faça. Ele sempre vai ser teu filho. Não importa. Não importa o que meu filho resolva aprontar. Não importa o que ele resolva fazer, ele sempre vai ser meu filho. Isso nunca vai mudar. E o amor, o sentimento que eu tenho por ele, nunca vai ser diferente do que eu senti. Peraí, deixa eu guardar isso aqui, gente. Ele fica literalmente aqui do meu lado. É o alcance de uma mão. E é o lugar dele de verdade. Não pode sair daqui. No dia que alguém tira daqui, eu fico muito triste. O dicionário, é o meu filho. Então, o amor que eu sinto pelo meu filho é o mesmo desde o primeiro dia que eu o vi nascendo e fui lá, bati sua fotozinha e tá registrado lá o garoto. Então, esse amor é um amor incondicional. É um amor que e ele não é recíproco, não é, tá? Você não pode, a maioria dos pais às vezes até tem essa fantasia, mas esse amor, ele não é recíproco. Teu filho não tem esse amor por você. Quando ele achar alguém por quem ele se apaixone no amor eros, ele vai embora de casa, vai construir a família dele, por mais doente que você esteja, ele vai falar, meu Deus, papai tá me dando trabalho, meu pai, como é que eu resolvo isso? Leve esse velho embora logo, Jesus. É um sentimento, muito provavelmente, meu filho vai ter por mim, mas isso não vai mudar o que eu sinto por ele. Então, você entende que o amor ágape é esse amor que é incondicional, é o amor da entrega, é o amor que não pede absolutamente nada em troca. Eu sei que você vai dizer para mim, Dailton, mas o amor que eu sinto pela minha mulher também é assim. Eu não preciso de nada em troca. Enquanto ela estiver olhando para mim, tá maravilha. É nada, porque no dia que ela estiver olhando para você, mas se ela estiver com outra pessoa e eu ainda estiver olhando para você, você vai se sentir traído e vai mandar ela embora. Bom, tem gente que não, mas a maioria vai mandar embora. Ou o contrário também se aplica. A mulher vai ficar lá apaixonada pelo homem, mas no dia que o homem achar uma outra pessoa e estiver com ela também, ela vai mandar embora. Então, por que eu estou contando isso para você? Para você fazer essa diferença. Porque quando Paulo fala no capítulo de número 13, ele está falando do ágape. E esse ágape é o amor incondicional. E na hora de traduzir, então havia palavra diferente. Vou voltar ao que eu falei lá sobre o verbete do português. No português do Brasil, ou no português do Brasil não, no português, você tem mais de 600 mil verbetes. Esse dicionário aqui ainda não é o Tudão, ainda tem um dicionário maior do que esse, que eu não tenho, mas não tem mais de uma palavra para amor. Você até tem coisas parecidas como afeto, você tem até palavras um pouco mais parecidas, mas amor mesmo, o português só vai ter uma. Enquanto que no grego, que é o texto que é escrito, ele tem mais de quatro. Nós estudamos quatro, via de regra, né, a maioria das pessoas, mas ele tem mais de quatro, mas ele tem mais de quatro palavras para amor. Então, Paulo está falando do ágape, o amor incondicional, o amor de entrega, o amor que tudo sofre. E eu não vou cantar isso, mas ele mesmo vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, entende que quando eu falo em cima que ele não está falando que existe uma língua dos anjos, ele está exatamente criando suposições aqui. Não é possível que um homem entenda todos os mistérios. Aliás, não é possível que você entenda nem um centésimo de todos os mistérios do universo. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas eu não tiver o ágape, não é o amor eros, não é o amor que eu sinto pela minha mulher, não é o amor que eu sinto pela árvore, pelo meu cachorro, pelo meu filho, mas é o amor ágape, é o amor incondicional. E não tiver amor, eu não serei nada. E o Paulo diz que se a igreja não for revestida desse tipo de sentimento, e eu vou deixar de chamá-lo de amor para chamá-lo de um sentimento superior aqui e a partir de agora, para que você entenda que eu não estou falando de amor, de beijo na boca, eu não estou falando de amor do toque da pele, não estou falando do amor de acordar e fazer café para o filho. Que alegria que eu tenho quando eu acordo e faço café para o meu filho. Que alegria! Um dia ele vai entrar na faculdade e eu não vou poder mais fazer isso, que ele vai embora, tomara, do país. Tomara. Mas enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Mas isso não é o amor elencado, nem esse sentimento superior que é elencado, que é narrado, no capítulo de número 13 de Coríntios. E o Paulo está dizendo, ainda que eu pegue todo o meu dinheiro, todo, e dê aos pobres,
tudo que possuo e deu meu corpo para ser queimado, se eu não tiver esse sentimento superior, nada disso vai valer. Então, Paulo traz uma nulidade para todo comportamento religioso que você possa vir a ter. É isso que ele está dizendo. Lembra que quando eu fiz o meu introito aqui, eu falei para você que a religião é um conjunto de... O que eu falei para você? O que eu falei no começo aqui? Religião é um conjunto de... Isso aí, gente, todo mundo ao mesmo tempo eu não vou conseguir entender nada. Dogmas, credos... A religião é um conjunto de práticas, dogmas, credos que nós reunimos, em volta dos quais nós nos reunimos para agradar uma deidade. O que o Paulo está dizendo aqui é que os nossos dogmas, os nossos credos e as nossas doutrinas não têm valor nenhum se toda a igreja não for revestida, imbuída e voltada a querer aprender sobre esse amor incondicional, esse sentimento superior. É isso que ele está dizendo. E esse sentimento superior é algo que nós desconhecemos por completo. De verdade, nós desconhecemos por completo. Aí ele começa a dizer, por que eu desconheço? Porque ele vai dizer o seguinte, esse sentimento superior, esse ágape, o ágape, e aí algumas traduções, principalmente as traduções Almeida Revista e Corrigida, a tradução da Ave Maria, a tradução de Jerusalém, que são traduções católicas, talvez a revista atualizada, a primeira lá atrás, né? Eu estou tentando me lembrar o nome dela, mas agora não vou me lembrar, tudo bem. Mas ela vai trazer caridade, que é o sentimento de... Por que caridade, Adailton? Porque é o sentimento da entrega, é o entregar-se mesmo. Tá? Então ele vai dizer exatamente isso. A caridade, a entrega, ela é paciente, é bondosa, não tem inveja, não se vangloria e não se orgulha. Eu gosto muito quando ele, na tradução Almeida Corrigida, que não é só orgulhar. Orgulhar é uma coisa até boa de vez em quando, e orgulho é uma palavra que é mal interpretada, é um conceito mal interpretado. Eu tenho orgulho quando meu filho é bem sucedido em alguma coisa. Eu tenho orgulho quando eu produzo um bom conteúdo. É muito bom você ter orgulho próprio, ter brios próprios, não deixar as pessoas te desmerecerem. Então eu preparo a melhor aula, porque eu acredito que eu vou ter o melhor público. Mas se tiver algum bobão que fala assim, eu discordo de tudo, eu não quero saber de nada, eu não gosto nem de você, o problema é seu, não tô nem aí. Deus, isso não é falta de amor? Não, esse é amor próprio. Eu não posso, em detrimento do amor a outra pessoa, deixar de amar a mim mesmo, porque aí seria um contrassenso. É um contrassenso amar qualquer pessoa mais do que a si mesmo. Eu amo mais qualquer pessoa do que a mim mesmo. Não, isso é um contrassenso. Mas não é isso que a Bíblia diz, amar o próximo mais do que a si mesmo? Calma, a gente vai chegar lá, porque aí tem a ver com uma entrega e de oferta. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Tá? A gente está quase chegando no final, então fica calmo, não fica nervoso não. Então, o Paulo vai dizer isso, mas eu não gosto muito dessa tradução quando fala do orgulho, porque a palavra em grego, ela está mais traduzida para ufanar-se, ufanar, né? Não se ufana. Ufanar é ter aquele orgulho, é soberba. Ufanar é diferente de orgulho, porque orgulho por orgulho eu também tenho. Eu produzo um bom texto, eu tenho orgulho do que eu produzi. Eu consigo, eu vejo vocês produzindo alguma coisa, me dá orgulho. Eu vejo a pregação que o Mota trouxe no último domingo, aquilo me traz um orgulho de ter gente na minha igreja que é capaz de trazer uma pregação como aquela. Eu vejo vocês dirigindo o culto, obreiros crescendo, os jovens trabalhando. Isso me dá orgulho, porque eu vejo que vocês estão tocando a vida secular e, ao mesmo tempo, estão conduzindo a vida espiritual de vocês com razoável equilíbrio. Isso tudo me dá orgulho como líder, isso tudo me dá orgulho como pessoa até, e como amigo de vocês que eu sou. Então isso tudo traz esse orgulho, mas não é desse orgulho que o Paulo está falando. Ele está dizendo que o amor, ele não se ufana, é ufana, tá? Ufanar. Então, ele não parte para essa soberba. Ele não tem essa superioridade de dizer, olha, eu estou totalmente por cima, vocês não valem. Não, ele não tem isso. E o Paulo vai dizer que a igreja precisa estar voltada, imbuída, abraçada a esse sentimento superior. E enquanto a igreja não tiver, essa igreja é uma igreja vazia. E eu vou me permitir, vou terminar aqui. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses,
não se ira facilmente e não guarda o rancor. A gente vai tratar aqui, não tem tempo, a gente tinha que ter um dia só para falar, 2 dias ou 3 dias. Eu fico triste com o comentarista da lição que gasta um bom, 2 ou 3 lições falando sobre outras coisas e quando cai nessa ele bota numa só. Mas vamos voltar. Aí ele vai dizer que o amor, ele não guarda rancor, ele trata da condição do perdão. O amor, ele oferece um perdão incondicional. O amor oferece perdão incondicional. Pensa no seguinte, só para você finalmente poder entender a grande diferença. Se o teu melhor amigo lhe trai, você conta todos os teus segredos para o teu melhor amigo e ele te expõe à frente de todo mundo, você não vai perdoá-lo. Não é natural que você perdoe, você vai embora e vai deixar aquela amizade acabou. Não vai, não tem como. Via de regra, quando um casamento tem o adultério dentro do casamento, a mulher acha um outro homem, o homem acha outra mulher, não importa, ele tem um adultério, aquele casamento acabou. Por mais que haja um perdão e as pessoas consigam se conviver, mas nos 2 exemplos que eu dei, a convivência se desfez, acabou, não vai voltar a ser mais o que era. Então, você percebe que esse sentimento que o Paulo está falando, ele é superior porque é um perdão absurdamente incondicional e é o maior poder que o homem tem. A gente tem o poder. Quando era criança, alguém ensinou erroneamente, né? E a gente foi só repetindo. Quando era criança, minha mãe dizia assim: só quem perdoa é Deus. Não é verdade. O poder do perdão está na tua mão. Eu conversava com uns amigos e ele falou assim: eu não consigo perdoar. Na verdade, um amigo, eu não vou dizer o nome. Mas ela deu: eu não consigo perdoar. Eu falei: querida, você tem que tentar. Por que você tem que tentar? Porque uma vez chegaram para Jesus para ser curado. O homem chegou para Jesus e ele olha para o homem que estava doente e diz assim: perdoados os teus pecados. Os homens se espantaram e disseram o seguinte: quem é esse maluco? Porque quem perdoa é Deus. Quem é esse doido que está perdoando o pecado dos outros? E ele diz assim: vocês acham que o Filho do Homem não tem poder de perdoar pecados? Olha o que Jesus diz. O Filho do Homem, não é o Filho de Deus, não é o Deus Todo-Poderoso, é o Filho do Homem, ou seja, a natureza humana não tem poder de perdoar pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, o que é mais fácil? Levanta, toma tua cama e anda, ou perdoar os teus pecados? Então levanta, toma tua cama e anda. E o homem se levanta e sai curado. O que Jesus mostra com isso? Que a natureza humana tem nas suas mãos maior poder que existe, que é o poder de perdoar, de deixar para lá, de ignorar a ofensa, de pegar a ofensa, seja ela o tamanho que for, e dizer assim: eu não vou guardar esse rancor, eu não vou guardar isso no meu coração, eu estou livre, eu quero perdoar. Esse é o maior poder dado ao homem, é o poder de oferecer o perdão, e foi isso que Jesus falou: o Filho do Homem, você, o Filho do Homem se referindo a ele, e a natureza humana, e a minha, você, todos os homens receberam o poder do perdão. E Jesus fala isso várias vezes. E ele diz, inclusive, no maior pregação da história da humanidade, que foi... Como é o nome da maior pregação da história da humanidade? Que foi o... Qual é o maior nome, gente? O nome da maior pregação da história da humanidade? Sermão do Monte. Obrigado, Darley. Exatamente. A maior pregação da história da humanidade, que converteu o maior número de pessoas, e você pode dizer: peraí, mas tem a pregação de Pedro. Aquela encerrou. Sermão do Monte convence até hoje, está convencendo agora aqui. Então Jesus diz assim: na medida em que você perdoar, é que você será perdoado. Exatamente. E ele ensina a orar. Lembra que quando Jesus ensina os homens a orar, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou em outras traduções, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que falharam conosco. Então, o maior poder que existe na mão do homem, ele está descrito dentro do capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, quando ele fala do amor. O amor, ele perpassa, ele atravessa o maior poder que existe, que é o poder do perdão. É o poder de chegar para o outro que me ofendeu, que me agrediu, e dizer assim: eu não guardo nada, você está livre. Livre, e eu também estou livre. Então é o maior poder que existe, é oferecer o outro a misericórdia. Jesus dá vários exemplos disso. Quando o filho pródigo vai embora de casa, né, e ele volta, ele pensa o seguinte: olha, eu vou me oferecer para o meu pai para ser escravo, eu vou trabalhar, olha, eu vou trabalhar como um dos homens
que trabalham lá diariamente na terra dele, eu não tenho mais o poder de filho, eu perdi o direito de ser filho. E quando ele chega e encontra o pai, que o pai o vê de longe, o pai não pergunta o que ele fez, com quem ele andou, o que ele aprontou, o que ele andou fazendo, cadê o dinheiro que eu te dei? A gente pergunta, eu pergunto, você pergunta. Nós, quando alguém pede perdão a gente, por que você fez isso? Como é que você fez? Por que você passou por aí? O perdão legítimo, nada pergunta. É o amor incondicional. É o sentimento supremo. E o perdão, o amor, ele perpassa por esse perdão. Ou o contrário, né? É esse perdão que perpassa dentro desse amor. E aí ele vai dizer o seguinte: pôs um anel no seu dedo e o recebeu como se nada tivesse acontecido. Inclusive, o filho que estava dentro de casa se ofende, porque, poxa, eu trabalhei, cara, tudo que tem aqui é teu, o teu irmão estava perdido e voltou, e eu não quero saber o que ele estava fazendo. Então você consegue entender que esse sentimento que o Paulo narra é superior, ele está acima de qualquer sentimento humano, ele é inalcançável, e é um sentimento que nós não conhecemos. Por quê? Porque na nossa cabeça, Deus perdoa tanto quanto eu sou capaz de perdoar, e aí eu volto, eu finalmente chego na parte em que, lá no começo, quando eu disse que Deus é do tamanho da minha compreensão, porque Deus perdoa o tanto que eu entendo que Ele perdoa. Para além disso, eu não consigo entender que Deus perdoa. Quantas vezes eu e você já dissemos, isso Deus não vai perdoar, esse pecado desse comportamento, isso tudo Deus não vai perdoar. Hoje, e aí eu preciso abrir essa brecha, a gente vive, a igreja, ela precisa viver o amor. O Deus do Novo Testamento e o Deus da Bíblia é o Deus do amor. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus não é o Deus da ira, Deus não é o Deus do juízo, Deus não é o Deus da forca, Deus não é o Deus da espada, Deus não é o Deus Deus é o Deus do amor e da misericórdia. E nós começamos a aula falando sobre isso. Deus é o Deus do amor e da misericórdia. O que você quer para a tua casa? Você que está assistindo aqui ou você que está no YouTube, que vai. Mas você que está no YouTube, não importa. O que você quer para a tua casa? Você quer o juízo, a espada e a ira de Deus? Porque é bem desenhada pelo homem. Se tem uma coisa que o homem sabe fazer, é desenhar o juízo, a ira e a espada de Deus. Então o que você quer? Você quer o juízo, a ira e a espada de Deus, ou você quer a misericórdia, a graça e o amor de Deus voltado para dentro da tua casa? Foi essa a pergunta de Jesus. Foi isso que ele falou. E é isso que o Paulo fala no capítulo 13 de Coríntios. Então eu quero esse sentimento supremo, é o que eu quero. Ora, se você quer isso para você, por que para os outros você quer a ira, a espada e a raiva de Deus, o juízo e a justiça e a vingança de Deus? Hoje nós vivemos um mundo, presta muita atenção no que eu estou te dizendo, o mundo espiritual, ele... Eu vou tentar explicar isso mais fácil, porque algumas pessoas podem se espantar com o que eu vou dizer. O mundo espiritual se reorganiza e ele existe. Eu acredito muito no mundo espiritual. Eu acredito muito no mundo onde existam pessoas que já partiram dessa vida para aquela que Jesus prometeu, ou prometera lá atrás. Eu acredito muito na organização angelical, inclusive narrada pelos judeus e bem narrada pelo apóstolo Paulo e bem narrada pelos discípulos. Eu acredito muito no mundo espiritual. Só no Brasil, quase 3.000 pessoas estão partindo para o mundo espiritual todos os dias. Você não pode achar que isso é normal. E o que é pior, as pessoas estão jogando isso como se fosse a ira de Deus sobre os homens. Não é. É a ira dos homens contra os homens. Porque a ira de Deus não ceifa vidas. A ira de Deus, o amor de Deus não ceifa vidas. O amor de Deus traz misericórdia. É a ira dos homens que ceifa vidas. Se a gente está pagando alguma coisa, se nós estamos, é a nossa própria falta de amor, é o nosso desamor, é a nossa ira. Apesar de estarem morrendo quase 3.000 pessoas por dia, a gente quer que a igreja esteja aberta, a gente quer que o bar esteja aberto. Qual a diferença entre o bar e a igreja no sentido de aglomeração? Nenhum. Você pode dizer que os objetivos são diferentes, que num lugar as pessoas bebem e traem, em outras as pessoas... Não necessariamente quem vai pro bar vai trair, tá? Mas porque eu também não posso dar esse tipo de julgamento. Eu seria muito malévolo se dissesse que quem vai pro bar vai trair. Não é verdade, tá? Mas quem vai pro bar vai necessariamente para beber. No mínimo para beber. No mínimo. Mas vamos lá. Então, qual é a diferença entre a igreja aberta e o bar aberto no sentido de aglutinar e aglomerar pessoas? Não tem nenhuma. Então as pessoas querem ir para a praia, elas querem ir para a igreja, não tem diferença, não tem diferença. Querem ir para a praia, querem ir para a igreja, querem ir para o teatro, querem ir para o cinema, querem tudo, só não querem respeitar o próximo e amar o próximo no nível de dizer, cara, por maior... Lembra de quando todos os teus amigos vão viajar, talvez você nunca tenha passado por essa experiência, eu já passei. Todos os teus amigos vão viajar, ou todos os teus amigos vão sair, todos os teus amigos vão para algum lugar, mas você não tem dinheiro para ir, e você não vai ficar pedindo dinheiro a eles. Então o que você faz? Você fica dentro da sua casa. Por mais amarga que seja a experiência, por mais triste que seja a experiência, você tem que fazer, não tem jeito. É como alguém que quebrou o braço,
Uma vez, o sobrinho da minha irmã, não é meu sobrinho, é o sobrinho do ex-marido da minha irmã, quebrou o braço, tá? E aí o cara que foi lá, colocou o braço dele, colocou torto. Aí ele teve que voltar lá. Quando ele voltou lá, o médico teve que quebrar de novo para poder consertar. Talvez você conheça alguém que já passou por esse tipo de experiência também. Eu nem me lembro o nome desse menino, que já é um homem que já deve ter uns 40 anos e eu tô chamando ele de menino. Mas, às vezes, você precisa passar por essa experiência. Ou seja, passar pela experiência amarga. Meu Deus, você acabou de falar de amor? Sim, eu vou chegar lá. Você precisa passar pela experiência amarga. Qual é a experiência amarga? É a minha, de ficar trancado dentro de casa. Gente, eu fico dentro da minha casa da hora que acordo até a hora que vou dormir. Eu passei no último ano, eu nunca fiquei tanto dentro de casa, tanto desse espaço aqui, ó. Aqui, ó, é pequenininho, tá? É um espaço pequeno. Eu nunca fiquei tanto dentro de um espaço só, enclausurado, e o meu apartamento também não é um apartamento grande, não. Então, eu nunca fiquei tanto dentro de um espaço só, quanto tenho ficado nesse último ano. É ruim para todo mundo, é ruim para minha psique. Eu tive que tomar remédio, inclusive, por isso. Mas é um sacrifício necessário. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso por amor à minha família. Eu preciso fazer isso por amor ao próximo. Eu preciso fazer isso porque eu preciso exercer o amor. Não está na hora de. Está na hora disso e não daquilo. Então você entendeu isso? Que o que está voltado para os homens, da parte de Deus, é Jesus. E Jesus não é a ira. O que está voltado para. Nós vivemos na aliança, na nova aliança. A boa parte das pessoas aqui, que boa parte dos meus amigos são teólogos. Eu conversava sobre isso anteontem com um amigo que gosta muito de falar sobre. Ele falou, cara, vamos conversar sobre Jesus e sobre o Deus. Ele fala assim, né? E aí eu fico falando com ele, e aí eu falei para ele, a maior parte dos meus amigos são teólogos. Eu vou dizer isso para os meus amigos teólogos hoje. Eu não sou dispensacionalista, eu sou aliancista, dentro do ponto de vista da teologia. Já fui dispensacionalista, mas hoje eu não consigo mais sê-lo. Eu sou aliancista. Então nós vivemos a aliança do amor, da graça, da misericórdia. É essa aliança que eu estou vivendo com Jesus. Essa aliança que eu vivo com Deus. Eu penso muito que Jesus, o que é oferecido aos homens hoje é Jesus. Jesus é o amor de Deus. E aí vai depender do seu credo. Mas eu acredito muito que Jesus é o amor de Deus, manifesto a todos os homens. Hoje é isso que está sendo oferecido. Como é que se abre a boca para dizer que a ira de Deus está voltada para a humanidade, por isso Deus está matando tanta gente? Não é a ira do homem que está matando tanta gente. É a ira do homem que matou o planeta, é a ira do homem que mexeu onde não era para mexer, é a ira do homem que abriu a caixa de Pandora e trouxe esse inferno que nós estamos vivendo hoje. Isso tudo é a ira do homem. Não tem nada a ver com Deus. O que Deus está oferecendo para mim e para você é o amor, usando pessoas como você, usando pessoas como eu, usando pessoas como o outro que está lá do outro lado, para falar e gritar sobre esse amor misericordioso que está de braços abertos, esperando quem quer que queira recebê-lo. Então, se tem alguma coisa voltada para os homens, é o amor. E nós pouco compreendemos sobre esse amor, mas sabemos muito sobre ira. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele fala no capítulo de número 13, ele vai dizer o seguinte: ainda o amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí vem a parte para mim que eu acho, sabe, o crème de la crème, né, que é o... Falei certinho, Ketilene? Crème de la crème? Oh, meu francês maravilhoso. Nunca estudei francês na vida. Mentira, estudei quando tinha 12 anos, eu conjugava verbos em francês com a minha professora. Aí a gente teve a mesma professora de francês aí em 88, 89, eu tive lá 87, sei lá, uma professora de francês cujo nome também não vou me lembrar, que foi professora de uma boa parte dessa turma que está aí assistindo a aula. Como era o nome daquela professora de francês, gente, lá da Tenente? Ninguém lembra, né? Ou ninguém tá me ouvindo. Alguém lembra ou ninguém tá me ouvindo? Vitória, eu acho Eu que era lembro. Vitória. Não, Vitória era professora de inglês. Essa eu me lembro. A Vitória eu adorava ela, mas a professora de francês era um... Pois é, Liliane, você lembra, mas você lembra o nome dela? Eu não lembro o nome daquela mulher. Dona Marilena? Aí, não, Marilena é isso aí, Marilena e Marilene. Marilene era de geografia. Não, Dona Marilena, que era de francês. De francês. E Marilene é geografia, isso aí. Isso. Exatamente. Nossa, Lili, você tem uma memória boa para essas coisas. Uau! Caramba! Vamos lá, gente. Então, para mim, o que é o crème de la crème do apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você não faria isso pelo seu filho? Você não faria? Seu filho se acidentou, sei lá o que aconteceu, você não faria isso por ele? Tudo não sofreria por ele? Tudo creria para que ele fosse bem-sucedido? Você não espera
sabe, você tem paciência. E por que você acha que o amor de Deus voltado aos homens é diferente disso? Não, o amor de Deus é muito maior do que eu posso pensar, medir ou imaginar. Ele não cabe. A igreja, ela tem uma função precípua de, antes de ir lá, tentar mudar o cabelo da mulher, que é uma besteira, tentar mudar, o que quer que seja, a gente leva para as pessoas a nossa doutrina. Você não foi chamado, a igreja não tem esse convite de Deus para levar a doutrina. Não tem. Não tem. A igreja tem um convite para levar o amor de Deus. Não é para levar a doutrina. A gente vai, entra onde a gente quer entrar e fica levando a doutrina do nosso credo. Cara, mas se eu não levar a doutrina do meu credo, como é que eu vou estabelecer? O cristianismo vai se perder. Isso é uma outra história que vai ser oferecida num outro momento, para quem quiser, principalmente. Mas o que eu preciso mostrar para as pessoas é o amor de Deus. E aí o amor nunca perece. Aí o Paulo vai dizer assim, olha, profecia, elas vão desaparecer. As línguas cessarão. As línguas cessarão, viu, gente? Entendedores entenderão, as línguas cessarão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor de Deus não. O amor de Deus permanecerá. Esse sentimento supremo, que é o amor de Deus, permanecerá. Por último, para a gente começar a encerrar, ou para a gente encerrar, alguém pode dizer o seguinte, Adailton, olha só, entendi o que você falou, eu não entendi nada, mas em 1 João, capítulo 3, versículo 16, não é João 3,16, é 1 de João 3,16, está escrito lá, nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida pela sua igreja e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quando a Bíblia diz isso, ela não está contradizendo aquilo que você falou há 10 minutos atrás, quando disse que eu não posso amar mais o meu irmão do que a mim, eu preciso amar a mim primeiro para depois amar o meu irmão. Quando a Bíblia diz que eu tenho que dar a vida pelo meu irmão, ela não está dizendo que eu tenho que amar mais o meu irmão do que a mim, ou seja, o amor que eu tenho que ter pelo meu irmão não é um amor que eu tenho que ter maior do que a mim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Uma das grandes... eu falei para vocês, aliás, para quem está fazendo o curso de leitura da Bíblia comigo, eu falei sobre isso, sobre a importância de conhecer figuras de linguagem, tá? Então, o que você tem ali é uma comparação para que você possa entender o tamanho da entrega que é necessária. Então, se necessário for, e é o tempo inteiro, eu preciso entregar a minha vida para que meu irmão seja abençoado. E aí eu quero encerrar dizendo isso, que o amor, o sentimento supremo que é oferecido em 1 Coríntios, capítulo de número 13, é esse sentimento de entrega. Eu preciso que o amor de Deus seja manifesto na minha vida para que o meu irmão seja abençoado. Como é que a minha igreja é abençoada? Quando eu consigo fazer com que a minha igreja seja amada por mim. Você entendeu isso? Quando o meu irmão se sente amado por mim, e isso é um amor de entrega. Isso é entrega. Quando eu paro para estudar a Bíblia na minha casa, eu estou fazendo isso, claro, por uma satisfação pessoal, porque eu gosto de ler, mas é principalmente para que a igreja tenha um bom conteúdo na hora que eu for apresentar algo para a igreja. Então eu preciso necessariamente ser uma pessoa que entrega para a igreja muito do meu tempo. Então esse amor de entrega, esse amor de priorizar o próximo, esse amor de trazer uma entrega para o próximo, esse amor de pensar no próximo, esse amor de praticar a misericórdia de Deus para que o próximo seja abençoado, é isso que tem que ser visto. Então quando João fala em 1 de João, capítulo 3, verso 16, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, é todos os dias viver o amor de Deus para que os nossos irmãos vejam esse amor, percebam esse amor. Puxa, vale muito a pena eu ir na Assembleia de Deus dali do Fundão, porque lá eu me sinto amado, lá eu me sinto família, lá eu me sinto querido, não sou julgado. Claro que isso aí é um tanto utópico, porque em todo lugar você será julgado, mas o mínimo que seja eu devo fazê-lo. Aliás, eu não devo julgar nunca. Eu sei que as pessoas julgarão, mas lembra sempre do seguinte, aqueles que mais julgam são exatamente os que exigem não serem julgados. Então tente não julgar, tente, não jogar peso. Hoje nós vivemos, sabe por que de verdade eu volto lá ao desequilíbrio que o mundo está vivendo? São 3 mil pessoas no Brasil morrendo por dia, é muita gente, são quase 300 mil, não sei nem se já chegou, 300 mil pessoas, o coronavírus matou no Brasil, em números relativos, né, num período de tempo, mais gente do que a AIDS matou nos 30 anos, é uma pandemia absurda,
E por que eu amo igreja? Eu quero a igreja aberta, eu quero congregar com vocês, eu queria agora tomar um café com vocês e continuar esse papo que a gente está tendo aqui, essa conversa, para depois do amém. Eu queria, mas eu preciso cuidar dos mais velhos, eu preciso cuidar dos mais fracos, eu preciso cuidar daquele que tem comorbidade, eu preciso cuidar até daquele que acha que não tem que ser cuidado. E por isso a gente trabalha afastado, mas ainda assim a igreja continua orando, ainda assim eu continuo oferecendo, me esforçando ao máximo para que essa igreja leia a Bíblia esse ano. Talvez eu nunca tenha me esforçado tanto para a igreja ler a Bíblia quando a gente dava presencial, e me esforço muito, porque eu tenho várias debilidades, várias, e possivelmente sou mais débil do que a maioria esmagadora de vocês, mas um dia eu vou encontrar com o Papai do Céu, e ele vai dizer o seguinte, eu não posso, ele não pode dizer para mim assim, você não se esforçou em nada, aí eu me esforcei um pouquinho, vai, me ajuda. Então, eu vou dizer isso para ele. Então, eu preciso muito mesmo que as pessoas enxerguem esse amor supremo de Deus. E esse amor é algo que nós não conhecemos, porque Deus perdoou o tanto que eu sou capaz de compreender, e eu sempre digo isso, né? Isso aí não vai ser perdoado, Deus não perdoa esse tipo de coisa. Só há um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. Isso é um debate longo. Que pecado é esse? Isso é um debate longo para um outro dia. Mas Deus perdoa todos os pecados dos homens, todos eles. E não está julgando. O seu amor é o que está sendo oferecido. Nós vivemos uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com os homens. Eu acredito nessa aliança. Tudo bem, pode ter gente que não acredita, tem gente que não acredita em nada da Bíblia, é só um livro de literatura. Não tem problema nenhum. Eu não consigo entender a Bíblia como nada disso, eu só entendo como livro de literatura. Tá ótimo, desde que você entenda qual é a mensagem desse livro literário. Tá perfeito. Tá? Não tem problema nenhum. Mas você está dizendo que o cara não precisa nem acreditar. Não! Se ele entender qual é a mensagem do texto, tá joia. Eu só vejo como uma obra literária, mas toda obra literária tem um cerne. Toda obra literária tem um querigma ali dentro. Toda obra literária tem uma coluna, tem uma espinha dorsal, tem uma coluna vertebral. E se você entender o cerne da Bíblia, que é um dos livros mais impactantes, não mais impactante da história da humanidade, que revela esse Deus amoroso, tá ótimo para mim. Então, por último, para poder ir embora e para poder liberar vocês que devem estar cansados de ouvir a minha voz, eu só quero dizer para vocês o seguinte: se em todo o seu tempo você considerar em oferecer às pessoas o Deus de amor e tirar o Deus da ira da tua cabeça, pensa no seguinte, é o melhor que você faz. Pensa no seguinte: o que está voltado para tua casa? É a ira, o juízo e a espada de Deus, ou que está voltado para a tua casa é o amor, a misericórdia, o perdão e a graça de Deus. Se é isso, se a segunda opção é o que está voltado para a tua casa, oferece também a todo mundo que você conhece, aos homens, oferece a todo mundo isso. Eu sou um aliancista e vou dizer, eu acredito na aliança da misericórdia, onde Deus oferece a todos os homens. Eu não sei quem é Deus. Apesar de ler, oferece a todos os homens a sua misericórdia. Apesar de ler sobre Deus, apesar de ler a Bíblia mais de uma vez, eu já li, vamos lá. Já li a Bíblia algumas vezes, eu não sei quem é Deus. Mas tudo que eu posso perceber é o seu amor. Então é esse amor que eu quero me apegar. E é esse que eu posso oferecer aos homens. Hoje a gente vive uma loucura, o mundo está louco. Mas, apesar de às vezes vocês me verem aborrecido com uma coisa ou outra, tudo que eu quero oferecer aos homens é esse amor de Deus. Porque se eu não tiver ele voltado para mim, não vale nem a pena acordar de manhã. Mas eu quero esse amor tanto para mim quanto para a igreja como um todo. É isso. Deus abençoe a vida de vocês. Eu penso que foi isso que o Paulo quis dizer. Claro que eu estou sendo muito resumido quando eu digo que foi isso que o Paulo quis dizer. Ele quis dizer muito mais. E talvez eu tenha sido pouco competente para trazer mais ainda. Até porque o tempo não cabe, né, gente? Eu já passei até o tempo de vocês. É isso. Deus abençoe a vida de vocês. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? E depois disso a gente encerra. Gostaria de fazer uma parte rapidinho, dado o tema. Eu sempre vibro muito, e parabéns pela aula, quando alguém fala sobre o amor, a misericórdia de Deus, a compaixão, o perdão, que é isso que a gente tem muita dificuldade de exercer na prática. E quando isso foi comunicado a nós, né? Isso é um atributo de Deus que foi comunicado a nós. E nós temos imensa dificuldade de realizar, de fazer isso no nosso dia a dia. A gente é muito bom de celebrar rituais, e por isso que essa briga toda, às vezes, para ter igreja aberta, porque a gente é muito bom em realizar rituais, cantar, fazer essas coisas todas. A gente é muito bom em fazer isso, mas a gente é muito débil em exercer misericórdia, compaixão, amor, compreensão, enfim, esses valores que nos traz o Evangelho, né?
Isso é um desafio para mim, né? Exercer esse amor, exercer a compreensão, exercer a misericórdia. Isso é sempre um desafio para mim. Quando eu ouço alguém pregando ou falando sobre isso, eu vejo o quanto ainda eu sou débil em realizar isso, o quanto Deus realiza isso em termos de compaixão e o quanto eu sou débil, né? Em fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu vibro com isso. Porque dentro do imaginário coletivo da compreensão judaica do Antigo Testamento, a gente vê sempre essa compreensão do Senhor da guerra, né? Do Senhor da guerra, do Senhor da ira, daquele que está pronto a derramar juízo sobre a humanidade, até como uma atitude, às vezes, de capricho. E eu me entristeço muito quando eu vejo grande parte do cristianismo se utilizando desse viés, sabe? Do Senhor da guerra, do Senhor da ira, e coloca isso como se fosse um ensinamento ou como uma arma, uma ferramenta de manipulação de massa, sabe? Para as pessoas terem medo de Deus, terem culpa, compreende? E tristemente é o que a gente evidencia, né? Essa abordagem do Senhor da guerra, do Senhor da ira, sabe? Apesar do Cristo ter mostrado uma outra face completamente diferente de Deus, sabe? Da compreensão coletiva judaica em relação a Deus, Cristo mostra uma outra face, uma face de amor, uma face de misericórdia, uma face que assume a culpa para si e paga todos os pecados, né? Ontem eu estava conversando com meu irmão acerca disso, né? Porque dentro da compreensão do cristão em geral, e a compreensão dele também, é que todas as desgraças do mundo é consequência do pecado, enfim, né? Mas eu vejo que as desgraças do mundo é pela falta de perdão, pela falta do exercício do amor, da compreensão, sabe? Isso é a grande desgraça do mundo, né? A falta de amor e compreensão. O pecado é comum a todos, entendeu? Mas a falta de amor, a falta de empatia, a falta de misericórdia, de compaixão, é a grande desgraça do mundo. Eu estava conversando com ele e ele disse assim, poxa, faz um exercício, pelo menos, vamos fazer um exercício de empatia. Imagina você como um gestor público, sentado numa cadeira lá, na qual você tem que tomar uma decisão, e todo dia chega relatórios em cima da sua mesa, cada um mais assustador que o outro. Eu entendo que numa pandemia dessa, a maior autoridade de Deus na Terra é médico, epidemiologista. Isso. Esse pessoal é que a gente tem que ouvir, porque eles são as autoridades de Deus na Terra nesse momento, não é pastor, padre. Perfeito, cara. Perfeito. Isso. A maior autoridade de Deus agora são os médicos. Não é pastor. A ciência, eu penso sempre isso, a ciência é um dom humano, é um dom divino, aliás. O conhecimento é um dom divino. Não é pastor médico, perdão, não é pastor, padre, político. Não, temos que ouvir uma autoridade de fato que tem uma palavra que pode sanar essa questão. E às vezes o cara está lá numa mesa, um gestor público que tem que tomar uma decisão, e no Rio de Janeiro sai um dado de que tem 500 pessoas esperando um leito de Covid, de pessoa para internado de Covid. A fila é de 500 pessoas esperando um. E eu fico triste quando a gente não se sensibiliza como povo cristão que somos, a gente entra numa briga que, de fato, não faz sentido, sabe? Porque a gente tem que ir todo mundo para um lugar e tendo uma propensão, de fato, que alguém vai se contaminar ali e potencialmente alguém pode morrer produto da nossa comunhão, entre aspas, entende? Então, o exercício do amor é esse sofrimento, né? Como você colocou aí, tudo sofre. Então, não é fácil a gente estar dentro de casa, estar distante das pessoas, mas a gente tem que sofrer. Sofrer pelo amor ao outro, sofrer para não ver o outro morrer, para não ver um outro, digamos assim, morrer sem ar, sem respirar.
O amor tudo sofre. Isso é um sofrimento, mas é um sofrimento necessário para que a gente venha preservar a vida, exercer a empatia, o amor, a compreensão, o perdão, entendeu? Porque o meu egoísmo tem que sobrepor a vida do outro. Entende? Não é fácil a gente ficar sozinho, isolado, enfim, mas tudo sofre. É um sofrimento que nós temos que passar, entendeu? Então, é muito complicado que está se perdendo o exercício do amor e da compreensão por posicionamentos que não fazem sentido algum, né? Então, quando, mais uma vez, parabéns pela aula, por trazer esse tema para a gente refletir, e é isso. O que é o amor, né? Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é apenas ir para um lugar e celebrar, cantar e fazer essas coisas? Ou é o exercício do perdão, da misericórdia, da compaixão, sabe? Essa semana eu me emocionei. Fazendo essa distinção aí, Ayrton, bem rapidinho, só para fazer essa distinção que você está falando. Quando eu me reúno para cantar, isso tudo diz respeito a mim. Quando eu exerço amor, diz respeito a Deus e o outro. Sim, e essa semana eu me emocionei vendo até uma reportagem, um grupo lá na favela fazendo todo tipo de esforço possível para trazer comida para as pessoas que estavam passando fome na favela, sabe? Eu disse, me emocionei, eu disse, poxa, eu não estou nem perto dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de ação voluntária para alimentar o outro que está passando fome, porque a gente vive num país complicadíssimo, que a parte de baixo da população, de fato, não tem o que comer, sabe? Eu só não sai ainda não, eu tô vendo gente sair aí, você que está se preparando para sair, não sai ainda não. Compreende? Então, só para concluir, é isso mesmo, entendeu? Só gostaria de fazer essa colocação, porque essa reflexão bate direto no nosso peito, dizendo assim, poxa, o que é que eu tenho feito? O meu cristianismo é só reduzido a isso? O meu cristianismo é só reduzido a um templo? Ou ele tem raízes mais profundas, sabe? Entende? Porque a briga é essa, a grande briga é essa, a grande briga é por abrir um local ou não abrir o local. Será que o nosso cristianismo está reduzido e circunstanciado a um espaço, sabe? Será que toda a nossa, digamos assim, força como povo é fazer essa celebração apenas isso? Será que isso não seria uma grande oportunidade, até dada por Deus, para o exercício do amor, da compaixão e da misericórdia, dada essa oportunidade diante de uma circunstância dessa, compreende? Será que Deus não estava dando uma grande oportunidade da igreja se sobressair como uma instituição que exerce o amor, a misericórdia incondicionalmente? Ou nós estamos, como povo, entrando num buraco, sabe, de ódio, de intolerância, contribuindo para essa grande desgraça? Compreende? É isso. Um abraço a todos e parabéns pelo tempo. Obrigado, Neto. Obrigado pela tua contribuição. Mais alguém, gente? Antes de encerrar, não quero falar nada sobre a pregação, não. Quero falar só um contato que eu tive, só para o pessoal poder ficar sabendo, tá? Aproveitar que as pessoas estão presentes. Eu mantenho contato com um amigo, vamos chamar de amigo, né? Eu não conhecê-lo e talvez nunca o conheça, lá do, acho que é Senegal, não sei qual país não. Sou um país africano que fala língua portuguesa e não é Angola. Agora eu não estou lembrando qual o nome. Tem e contei para ele como funciona a igreja de Fundão, tá? Eu falei para ele como funciona a igreja de Fundão. Qual foi a resposta desse rapaz? Eu queria estar aí no Brasil, na sua cidade, para frequentar a sua igreja, porque a sua igreja é diferente. Então, só para dar esse testemunho aqui, pessoal, como a igreja do Fundão, pequenininha, ela consegue, pelo comportamento dela, pelo testemunho do comportamento dela, impactar do outro lado do mundo. Eu fico contente com isso, porque, novamente, eu tenho orgulho dos obreiros que estão nessa igreja. Tá? Eu tenho orgulho das pessoas que querem aprender a Bíblia. E de verdade, a maior parte das pessoas que estão no Fundão hoje é muito melhor do que eu em muita coisa. Eu sou um homem privilegiado com isso. Mais alguém, gente? É isso, então. Só antes de ir embora, eu vou deixar isso. Talvez, se tudo der certo, vocês não vão me ouvir. Só vou
Vou trazer a bênção apostólica, mas calma, não sai. Mas antes de trazer a bênção apostólica, eu vi só isso aqui rapidinho, que não é para tristeza, é para alegria, tá? Novamente, é para alegria. Eu acho, eu não vou me alongar, não vou falar mais nada, mas só quero dizer o seguinte: eu não penso mesmo que a pandemia que o mundo está vivendo tem a ver com Deus. Eu acho que tem muito a ver com a gente. Você tem dois vieses aí. Um, que é o que eu mais acredito, que a gente foi mexer onde não devia, mata a floresta animal e trouxe um vírus, mais um que a gente não conhecia. Outros acham que isso foi em laboratório, não importa. Nos dois casos, o que a gente fez foi abrir uma caixa de Pandora. E Deus tem pouco a ver com isso, tem muito a ver com o que eu estou fazendo. Agora, qual é a reação da igreja diante disso? Esse que é o mais importante. Tá? Então é isso, Deus abençoe a vida de vocês, e se você puder falar alguma coisa de Deus, que seja sobre o seu amor. Se você tiver a oportunidade de falar, estenda o amor de Deus à vida das pessoas. Para de jogar as pessoas no inferno e de trazer a ira de Deus para a vida das pessoas, porque não é isso que você quer para a tua vida, cara. Como é que você quer trazer isso para a vida das pessoas? Tá? Então, quando alguém abre a boca para dizer assim, o que está acontecendo é a ira de Deus, é o juízo de Deus, estamos vivendo, ai, cara, eu fico cansado disso, ai, então tudo bem, vai embora, encontra com esse Deus lá, eu não quero nem encontrar com esse cara, porque esse Deus aí teu é muito mal. Pai, leva-nos na tua graça e que a tua misericórdia seja com a vida dos teus filhos, nos dá um domingo abençoado e na tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, está encerrado. Eu vou deixar